Eu não sei você, mas eu particularmente prefiro a opinião de um engenheiro sobre um filme do que de um cinéfilo. Por quê? Porque cinéfilo é chato, cinéfilo é insuportável. Sem querer ofender a classe, não precisa vir me agredir. Como vocês bem sabem, eu sou uma grande amante das artes e um belo dia eu tava de bobeira na minha casa e eu tive a brilhante ideia de fazer um quadro onde eu possa falar sobre uma das artes que eu amo, que é o cinema. Só que sem tomar uma pedrada dos cinéfilos pela rua ou pelo falecido Twitter. E surgiu essa ideia desse quadro aqui, Não Cinéfila Fala Sobre Cinema. Vamos falar sobre Que Horas Ela Volta, um filme estrelado pela Regina Casé, onde a Val, que é a personagem da Regina, faz uma empregada doméstica que mora na casa dos patrões e mostra como as coisas começam a mudar e se dissolver a partir do momento em que a filha dela, Jéssica, sai do interior e vai morar com ela em São Paulo para poder estudar e fazer o vestibular. E aí, deixa eu já fazer um adendo. Eu vou falar do filme com spoilers. Mas se você ainda não viu, ou se isso é um problema pra você, vai assistir o filme e depois você volta aqui. Ó, teu tempo tá contando, hein? Antes de qualquer coisa, deixa eu ilustrar aqui a família dos patrões da Val pra vocês. A família é composta pela Val, que é a mãe, e trabalha como consultora de moda. E eu realmente acho que esse é o único mistério do filme que eu não consegui decifrar. Como ela é consultora de moda, porque eu nunca vi alguém se vestir tão mal na minha vida. É uma falta de responsabilidade afetiva os looks dela, mas enfim. O Zé Carlos, que é o calvo e é o pai da família, e o Fabinho, que é o filho deles e tem ali mais ou menos a idade da Jéssica e também tá prestando vestibular. E aí, fora dessa cristaleira caríssima de louças de porcelana, nós temos outras duas personagens, que são a Val, que é a empregada da casa que eu falei, e a filha da Val, que é a Jéssica, que é o elemento do filme que faz romper ali aquele silêncio, daquela dinâmica que tá instaurada e que ela faz questão de quebrar com a sutileza de quem arrebenta uma vitrine de shopping com uma marreta. E a Jéssica, ela já chega na casa, assim, quebrando todo aquele protocolo da elite brasileira. Porque ela não foi criada com a chicotada da sociedade rica pra andar ali na linha. E a Bárbara, que é a patroa, olha pra ela com aquela cara de bicha, você tá se passando. Quantas pessoas você conhece do seu círculo social que são formadas numa universidade? Quantas pessoas você conhece ao seu redor, amigos e família, que são formados no ensino médio? Você já parou pra pensar nisso? Se não, eu vou fazer aqui um convite agora pra você refletir sobre isso. E aí, no meio dessa brincadeira, eu lembrei de um maluco que se chama Sevan Todorov, que parece muito o nome de um remédio pra labirintite, mas na verdade ele só era um filósofo. E ele fala sobre esse conceito de nós e os outros, como nós enxergamos os outros. Porque pro Todorov, quando um grupo de pessoas começa a enxergar quem é diferente como exótico, como fora da curva, como inferior, a gente está olhando a situação de um ponto de vista que existimos nós, que somos os civilizados, e os outros, que são os exóticos, os inferiores. E assim, esse é um filme muito sensível, porque ao mesmo tempo que ele mostra coisas muito gritantes, aquela desigualdade, aquela diferença, a forma como a Val é tratada, tá ali, ó, socando na sua cara, tá ali, tipo assim, gritando o tempo todo, chamando mais atenção que qualquer outra coisa, é uma coisa meio velada. Você sabe que tá ali, mas aquilo não é diretamente falado. Uma troca de olhares entre os patrões, uma conversa, e aí começa a diferença entre nós e eles. Existem os ricos, civilizados, patrões, e elas, que são os outros. Como assim a filha da empregada tá se comportando como gente? O que leva a Jéssica a ir morar com a mãe? Estudar para fazer o vestibular, para entrar numa universidade. Então, para eles, isso é exótico, isso é bonitinho, se não for ameaçador. E aí, para esse filósofo, quando você encontra o outro e ele não se comporta da maneira como você espera, e aí a gente vai ver que tem dois comportamentos, que é o da Val e o da Jéssica. Ou você tenta expulsar ele, ou você começa a inventar novas regras. E o que a Bárbara faz é tentar expulsar a Jéssica, ou pelo menos tentar manter a Jéssica ali num relacionamento entre a geladeira e a área de serviço. Isso pra mim fica muito evidente em vários momentos, mas pra mim um dos momentos em que mais me marcou foi quando a Jéssica chega lá pra morar com a Val, com a mãe, e eles estão na mesa, jantando. E o filho
filho deles, que é o Fabinho, fala. Ela fala igual a Val, num tom de deboche assim, muito sutil. E a Val é nordestina, então ela fala com um sotaque muito carregado. Vocês entendem agora como não são coisas que vão te fazer bater na mesa e falar, cara, você tá me desrespeitando. Mas é um preconceito velado, porque ele fala de uma forma pejorativa, isso claramente não é um elogio pra ele. E isso vai acontecendo muito ao longo do filme, essa ideia de separação, e eles falam veladamente várias vezes, assim, de aqui não é seu lugar, coloque-se no seu lugar. E é uma coisa que acontece, por exemplo, numa cena que é muito icônica, que é a cena em que eles estão brincando na piscina, a Jéssica, o Fabinho, que é o filho do patrão, e os amigos ali do Fabinho. E aí a Bárbara vê e ela faz um escândalo, faz toda uma situação. E na mesma hora, não tem nem tempo pra pensar, na mesma hora ela tá ali conversando com o calvo do marido dela e ela já manda esvaziar a piscina. E aí quando a Jéssica e o Fabinho estão conversando sobre isso, o Fabinho fala, a minha mãe mandou esvaziar a piscina porque ela viu um rato. E a Jéssica dá aquela olhadinha de quem entendeu, e a gente também, e responde, tá bom. E nesse momento algumas coisas ficam muito claras. Ao mesmo tempo que eles ficam falando o tempo todo pra Val, essa casa é sua, sinta-se em casa. Eles reforçam muito claramente com várias atitudes que, na verdade, aquele não é o lugar dela. E que ela não é como eles. Ela é os outros e eles são nós. E durante o processo todo do filme, a Val, ela fica repreendendo esses comportamentos da filha dela, de querer quebrar isso, porque a filha dela, como eu falei, não foi criada assim. Então ela não tem aquilo enraizado, internalizado nela. E aí eu te pergunto, se a Val tenta impedir a filha dela de quebrar a marretadas essa redoma de vidro, e eu digo que é de vidro porque é uma coisa que tá ali, tá cerceando a situação, tá controlando as pessoas, mas ao mesmo tempo todo mundo vê e ninguém vê claramente. Então a Val é uma vilã? Antes de vocês virem me lacrar aqui, vamos analisar umas coisinhas. A verdade é que o ser humano, ele foi feito para andar em bando. A gente pode até falar, eu não me importo com a opinião dos outros, mas eu tenho certeza que se todo mundo fizer uma festa da turma e só você não for convidado, vai te bater uma vibe ruim, você vai se sentir excluído e você ainda acha que você não precisa fazer parte desse esquema de pirâmide que é ter amigos. Então a gente tende a tentar se adaptar ao cenário que a gente tá vivendo, sabe por quê? Porque ser humano sozinho vira lenda. A gente precisa de um grupo até para ter crise de identidade. A pergunta, quem sou eu, só faz sentido se ela vier junto do em relação a quem. E a Mary Douglas, que é uma antropóloga britânica, fala que é assim que a gente cria um grupo, criando regras que todo mundo sabe, mas ninguém escreveu no convite. É assim que a Val é meio que representada no filme. Ela tá se adaptando às regras do que ela deveria sentir, de como ela deveria se comportar, de como ela deveria pensar e enxergar o mundo imposto por outras pessoas ali. E aí, pegando a cena que eu falei, você vê que o Fabinho, que é o filho da família, ele ainda não tem essa malícia toda no olhar que a família dele tem. Por quê? Porque ele é bacana? Porque ele é diferente? Porque ele é disruptivo? Não, é porque ele tá num lugar tão privilegiado que ele nem vai perder o tempo dele pensando em pobre. E nós vemos como a Jéssica, ela é muito diferente da mãe dela. E aí uma cena que dá maravilhosamente pra gente ver isso, é logo depois da cena da piscina, ela fala algo muito legal. A mãe dela tá brigando com ela, repreendendo ela por essa fique da piscina, falando, porque você não pode fazer isso, você tá maluca. E aí ela fala, não pode? Que tanto não pode? Foram eles que te ensinaram a ser assim quando você chegou aqui? Porque você não era assim. Essa cena pra mim é uma das cenas mais impactantes do filme, é genial. E aí eu já quero entrar aqui em outra sacada que pra mim é uma das mais geniais, se não a mais genial, que é o título do filme. Que horas ela volta? Por quê? Tem coisa que nem pagando propina pro diabo você consegue resolver. O Fabinho simplesmente não passa no vestibular, enquanto a Jéssica passa. E aí você vê que nem com dinheiro eles conseguem enfiar esse menino numa faculdade. E aí a mãe vai lá confortar ele e ele não quer abraçar, ele não quer ficar perto dela. E quando a Val chega pra falar com ele, aí ele aceita ficar perto da Val. E a mãe dele questiona, tipo assim, pô, seu moleque, você tá maluco? Por que a Val pode e eu não posso? Só que ele tem um vínculo com a Val que é quase de mãe. E é claro que ao mesmo tempo que ele tem essa afeição, esse carinho, em vários momentos do filme ele meio que
coloca ela no lugar dela e também tem esses comportamentos. Quando ele era criança, ele perguntava da mãe pra Val e a Val falava pra ele: ah, ela tá trabalhando. Então provavelmente ela tava cometendo um crime de moda contra a humanidade. E aí ele perguntava: que horas ela volta? Então quem criou ele foi praticamente a Val. Ao mesmo tempo que quem criou a filha da Val foi outra pessoa, porque ela teve que deixar a filha no Nordeste pra poder ir pra São Paulo trabalhar. Então a filha dela provavelmente ficava lá perguntando que horas ela volta. E aí, se você não me odeia ainda porque eu te dei spoiler, você vai odiar agora. Então se você não tá preparado, prepare-se. Se você não está sentado, sente-se. Porque a Jéssica também teve um filho. E ela precisou deixar esse filho no Nordeste pra poder vir estudar pra fazer o vestibular. E aí é muito legal essa cena que a Val descobre que tem um neto, porque a Jéssica, ela tem essa revolta toda de não ter sido criada pela mãe. E a Val fala pra ela assim: quando você tiver um filho, você vai entender. E aí isso é de partir o coração, porque você vê, como diria Carla Madeira, o sorriso banguelo da vida dando suas gargalhadas e o ciclo se repetindo. E aí a gente entende da mesma forma que a gente entende a Val. Porque a gente sabe que não foi de rolê, a gente sabe que a Val queria ter tido a oportunidade de criar a filha dela. E até o momento que a Val fala pra Jéssica, ela fala pra filha: ah, a sua tia te criou e ela ficou com a melhor parte, porque ela ficou com você. E eu fiquei aqui trabalhando para mandar dinheiro para ela te criar. Então você vê que é uma estrutura social muito complexa, é muito difícil de se mudar, mas que pelo menos para essa família tá começando a mudar. E aí, assim, eu não posso deixar de falar aqui da fotografia desse filme, que é belíssima, rende uns cliques assim maravilhosos, lindíssimos, me chamou bastante atenção. As cores, a disposição de cores, a direção de arte, é tudo muito bonito, é tudo muito bem feito, muito bem pensado. Sim, as atuações pra mim também são muito boas, mas essas são as coisas que eu achei mais legais de discutir, assim, do ponto de vista de uma leiga. É uma trama bem desenhada, bem desenvolvida, onde você tem muitas lacunas de audição para ter espaço para deixar os seus pensamentos tomarem conta da sua cabeça sem serem preenchidos por uma música toda hora. E é isso, gente. Se você gostou, eu acho que você devia dar uma passada no meu Letterboxd, porque eu faço resenhas muito parecidas com essa daqui, então se você não gostar do que eu tenho pra falar, eu tenho certeza que pelo menos uma gargalhadinha você vai dar. Se você gostou, se inscreve no canal, porque eu vou fazer mais vídeos tipo esse aqui. E se você for cinéfilo, por favor, não precisa me ameaçar, não precisa jogar pedra na minha família, tá bom? Tá tranquilo, tá tudo bem, todo mundo calmo. E é isso. Até a próxima. Beijos.